Vivo sempre vai aparecer. Faz tempo aí que eu tô sumido, não tenho produzido muito conteúdo, as coisas estão muito corridas por aqui. Porém, continuo trabalhando, continuo atendendo, continuo fazendo processos, continuo estudando. Então, seja muito bem-vindo aqui a essa live. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre perdão. Bora falar um pouquinho sobre a dificuldade de perdoar. E aí que eu quero falar um pouquinho sobre 3 passos que eu pensei, que eu desenvolvi, que você pode seguir, né, caso você queira e precise, né, no caso, perdoar o seu cônjuge. E se você quiser saber mais, quiser conhecer mais ajuda também, no final dessa live eu vou explicar como que você pode fazer para conhecer o meu workshop. É um workshop que está gravado, sobre como perdoar o cônjuge, como fazer esse movimento de perdão, certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Resolvi fazer essa live de supetão, não divulguei, não falei nada, então se não aparecer ninguém, alguém verá essa gravação e aí seja bem-vinda à minha gravação, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho para poder ver aí como que a gente pode lidar, né? Como que a gente pode lidar com essa questão da mágoa, né? Dentro do relacionamento. Bom, então esperar aí mais um pouquinho, ver se chega alguém, ver se aparece mais alguém. Vamos lá. Se não aparecer, a gente começa. Tô atrasado também. Não divulguei, não tem jeito, né? O pessoal querer vir, querer participar. Então é isso. Então bora falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, né? Como que a gente faz, né? Quando a gente quer liberar, dar o perdão, né, para o nosso parceiro, para a nossa parceira, que é um movimento desafiante de se fazer, né? Não é fácil. Principalmente quando a ofensa é muito grave, muito profunda, né? É difícil a gente realmente se desligar, se desvincular daquilo, esquecer que aquilo aconteceu com a gente. E aí, como que a gente vai fazer? E aí, Jardel, tudo bem? Bem-vindo. Como que a gente vai fazer para perdoar? Qual que é o movimento que a gente precisa fazer para poder perdoar o nosso cônjuge, né? E aí então, eu pensei, né, enfim, que são 3 passos que a gente pode dar. São 3 passos muito desafiantes, porém, é aquela coisa, né? É simples, mas não é fácil, né? Aquela coisa de que se fosse fácil, todo mundo faria, né? Todo mundo estaria, né? Ninguém estaria com mágoa, não precisaria estar fazendo essa live, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Perdoar o nosso cônjuge, perdoar o nosso parceiro pode ser muito desafiante. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre as nossas dificuldades e como que a gente faz para a gente poder perdoar o nosso parceiro. Bora lá? Então vamos lá. Seja bem-vindo, Kai, seja bem-vindo, It, seja bem-vindo, Léo. Então como que a gente faz, gente, quando a gente quer liberar o perdão, quando a gente está magoado, chateado com o nosso cônjuge, né? A gente pega uma faca, tô brincando. Não faz nada disso não, tá? É só uma brincadeira. Como que a gente faz quando a gente está com raiva do nosso cônjuge e tudo mais? Então a primeira coisa que eu vou fazer rapidamente é conceituar o que seria a mágoa, né? A mágoa seria qualquer sentimento que foi qualquer sentimento assim, negativo, raiva, frustração, medo, você ter se sentido traído, abandonado, enfim, você ter se sentido rejeitado, ter se sentido humilhado, tudo isso junto, né? Ou seja, uma situação aconteceu, você sentiu tudo isso e no lugar de você expressar, você guardou, certo? E aí, ao guardar aquele sentimento guardado, não expresso, não mostrado, é uma mágoa. Então uma pessoa pode ser magoada, por exemplo, mesmo sendo uma pessoa que diz que perdoou. Tem gente que diz, mas eu já perdoei, eu tenho um coração bom, né? Eu já disse que perdoei, mas a pessoa está sempre lembrando. Aí acontece alguma situação, fala, mas aí teve aquele dia que você fez isso, isso e isso. Aí a pessoa está sempre lembrando, sempre cutucando, sempre falando de novo sobre aquilo que aconteceu.
Já aconteceu isso com vocês? De você falar assim, ah não, eu perdoei, já passou. Mas aí a primeira oportunidade que você tem, a primeira raiva que você passa, logo você já traz tudo aquilo de volta, apesar de ter dito que perdoou, certo? E aí você acaba lidando com essa mágoa. O problema, gente, é que a mágoa, ela vai corroendo o relacionamento. Ela vai corroendo o teu casamento de dentro para fora, certo? Um casal magoado, o relacionamento vai sendo corroído por dentro. Então, por exemplo, seja bem-vinda, Ana. Então, por exemplo, você está ali no seu casamento, ele foi corroído, ele está sendo corroído pela mágoa, certo? Você não expressou, você não disse, você não falou o que você de fato sente e acha daquilo que está acontecendo. Você realmente não expressou, você não falou. E aí o que acontece? Aquele sentimento guardado está ali. Aí vamos supor que aí, por exemplo, antes vocês gostavam muito de ter, sei lá, um programa romântico. A gente gostava de sair, a gente gostava de comer uma coisinha, ou de deitar no sofá para assistir uma Netflix e tal. E aí o seu parceiro, a sua parceira fala para vocês fazerem o que vocês sempre fazem, que para você sempre foi muito prazeroso. Só que parece que aquilo você olha e fala, não tô mais afim de programa romântico. Aí passa mais um tempo, acontece mais uma situação, você já disse que perdoou, já disse que tá tudo bem. Aí acontece mais uma situação de também, assim, que poderia ser prazerosa pro relacionamento. Sei lá, seu cônjuge te dá um presente. E aí no lugar de você ficar, ai que legal, lembrou de mim, obrigado por esse presente, você pega e fala, teu presente, obrigado, viu? Aí você pensa, deve estar querendo alguma coisa, deve ter feito outra coisa de errado para estar me dando presente. E aí acontece, a espontaneidade, a liberdade, a alegria dentro dessa relação, ela vai sendo minada por conta desse sentimento que ficou ali, escondido, certo? E aí você, por exemplo, passou por uma situação de humilhação, aquilo te magoou, você guardou aquele sentimento de humilhação, você não expôs. Aí você guarda aquilo. Aí o que acontece? Toda vez que você pode ser exposto de novo, você não está. Aí vamos supor que o seu cônjuge gosta muito de estar com os amigos, mas às vezes, sei lá, ele gosta de estar com os amigos, mas às vezes ele gosta de estar com os amigos e as esposas. E aí, por exemplo, uma vez num programa de amigos e esposas, o seu esposo foi lá e te expôs. E aí você está chateada com isso. Você ficou chateada na hora, você não expôs, e aí você ficou chateado e você não quer mais. E aí o que acontece? Toda vez que seu marido quer ir, toda vez que seu marido quer sair, toda vez que seu marido quer participar, você vira e fala, eu acho que não, né? Eu acho que não, eu acho que isso não deve ser assim, né? E aí o que acontece? A gente acaba perdendo, como eu disse, a alegria, a espontaneidade dentro da relação. Igual o exemplo aqui, né? Para não ficar o nome na gravação, não vou dizer, tá? Mas vocês estão lendo aí o comentário dela. Às vezes eu deixo de fazer algo legal por parecer que estou aprovando o que aconteceu. Estou errada? Então, não é questão de estar ou não estar errada. O problema é que, por ainda guardar mágoa, você não consegue nem ter a espontaneidade, às vezes, de fazer algo que você está afim. Simplesmente porque você acha assim, não, se eu fizer, eu vou estar dando carta branca para ele fazer alguma coisa de errado, né? O seu próximo comentário é perfeito para isso, né? Você diz, ele pode pensar, eu fiz merda e o casamento melhorou. E aí o medo é que ele pense que, então o caminho para a relação melhorar é fazer porcaria de novo. E esse é um dos mitos que a gente tem, gente, sobre perdoar. A gente acha que perdoar é dar carta branca para a pessoa fazer o que ela quiser, certo? Muitas pessoas acham que isso, né? Existem muitos mitos sobre perdão. No workshop eu explico isso com mais detalhezinho. Mas basicamente a gente acha assim, não, dar perdão significa que eu estou autorizando a pessoa a fazer tudo que ela quiser comigo, porque eu sou sempre a pessoa que perdoa. Gente, isso não é assim que funciona, não, tá? Então já quero deixar claro aqui que quando eu libero o perdão, quando eu falo, olha, tá perdoado, na verdade eu estou colocando um limite. Vocês perceberam que eu fiz esse movimento, foi meio sem querer, mas é meio isso, né? Tiro do meu coração e coloco agora um limite. Perdoar significa dizer, não autorizo que isso se repita. Certo? Inclusive, se você perdoa alguém que não se arrepende, porque dá para perdoar alguém que não se arrependeu, inclusive, o ideal é que você não permaneça no convívio daquela pessoa, principalmente se ela segue te fazendo mal. Certo? Se é uma pessoa que segue te provocando, te chateando, te incomodando, então você não deve estar no convívio dessa pessoa. Porém, você deve perdoá-la.
Porque o problema com a mágoa é esse, como no comentário que ela colocou ali. Você às vezes vai deixar de fazer algo que é legal por medo de parecer que o relacionamento está indo bem depois que a outra pessoa cometeu algum erro. Certo? E aí, gente, não é assim que funciona. Né? Não é assim que a gente deve pensar. Seja bem-vinda, Geni. Não é assim que a gente deve pensar sobre o perdão. Porque perdoar não significa dar o aval, não significa dar uma carta branca para o outro. Significa, pelo contrário, significa colocar um limite. Sim, eu te perdoo. Sim, eu encerro esse ciclo de raiva, de ódio, porque na verdade o problema é que a mágoa ela vai gerando um ciclo, né? Ou seja, a pessoa faz uma coisa de errada, aí eu deixo de fazer algo de bom para tentar ferir aquela pessoa, aí a pessoa faz algo, aí aquilo fere a outra pessoa e a pessoa faz outra coisa para me ferir, e fica um ciclo, um ferindo o outro sem parar. Quando a gente perdoa, a gente pega esse ciclo e a gente quebra ele em pedacinhos, assim, porque não tem mais o que fazer, porque você já diz para a pessoa, ó, esse é o meu limite, não aceito mais isso. Porém, eu te perdoo. Não vou guardar mágoa de você, não vou te desejar o mal, não vou te causar o mal, não vou te ofender, não vou te ferir, não vou fazer nada contra você. Eu só não quero mais que isso se repita. Certo? Então, perdoar muitas vezes significa sim colocar um limite naquilo que aconteceu. Certo? E aí o que acontece? Como que a gente faz, gente, para perdoar? Por que é difícil, né? Um dos motivos que torna muito difícil o perdão é a gente achar que perdão é sentimento. A gente acha assim, não, eu não vou perdoar porque eu não senti no meu coração. Não senti, não veio, sabe? Ainda quando a pessoa é religiosa, ainda coloca a culpa em Deus, né? Deus ainda não tô... Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. Deus ainda não tocou no meu coração, por isso que eu não perdoei. Ainda bota a culpa no pobre de Deus, que não tem nada a ver com isso, né? Aí você fala, porque Deus não tocou no meu coração. Não, gente, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido, eu escolho perdoar. Eu tomo uma decisão. Né? Decisão vem de cortar. O que você está cortando aí? A mágoa. Eu decido cortar com a mágoa. Eu decido cortar com esses sentimentos ruins que estão aqui, me corroendo, me consumindo, me matando por dentro a cada dia. Né? Não sei se já ouviram essa frase, mas a mágoa guardada ela só mata quem sente, né? Ou como outras pessoas dizem, né? Guardar mágoa, seja bem-vindo, Márcio. Guardar mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra. A gente toma o veneno esperando que o nosso cônjuge sofra com aquilo, né? Como no exemplo da colega ali, ou seja, ela deixa de fazer coisas boas. Ela falou, eu não gosto de fazer, eu deixo de fazer coisas boas porque eu acho que se eu fizer coisas boas eu vou estar dando carta branca para ele fazer o que ele quiser. Aí, ou seja, ela está se privando de fazer coisas bacanas. Ela se priva, eu me privo de fazer coisas que eu gostaria de fazer com liberdade porque o outro me feriu. Aí você deixa de viver a tua vida com liberdade. O que determina a tua vida passa a ser o quê? Uma vingança, muitas vezes silenciosa. Porque aí tem gente que fala, eu não sou vingativo, meu coração é bom. Não é. Pode não ser vingativo às claras, mas no fundo tá ali aquele desejo de vingança. E aí muitas vezes como você se vinga se lascando para se vingar do outro. Aí você deixa de curtir bons momentos a dois, você deixa de curtir bons momentos de casal. Por quê? Porque você prefere ferir o outro, certo? Deixa às vezes, né, para quem é casado, deixa às vezes de ter um sexo gostoso, maravilhoso, de ter orgasmos bacanas. Por quê? Porque você quer ferir o outro. Não, o outro quer fazer sexo, então não vou fazer sexo, porque se eu fizer sexo, o outro vai achar que tá bom demais. Aí você deixa de ter o teu prazer também. Aí você deixa de viver uma vida gostosa, boa, bacana, leve, porque você está guardando essa mágoa. E aí, quais são as etapas, Rafael? Como é que a gente faz? Seja bem-vinda, Ju. Como é que faz para perdoar? Quais são os 3 passos que a gente dá para perdoar? Primeiro ponto. Você precisa reconhecer que foi ferido. E reconhecer a ofensa que foi feita.
Por que muitos de nós não conseguem perdoar, gente? Por que é difícil perdoar muitas vezes? Porque a gente tem medo, principalmente o cônjuge, porque a gente tem medo de admitir o quanto que aquilo nos feriu e aquilo acabar, às vezes, destruindo o nosso casamento, aquilo acabar ferindo, magoando mais ainda o outro. A gente tem medo de magoar o outro porque o outro nos magoou. Às vezes a gente tem um sentimento religioso de eu não posso fazer com o outro só porque ele fez comigo, eu tenho que ser bonzinho, ou qualquer coisa do tipo. Então a gente acaba negando isso. A gente acaba fingindo que não aconteceu. Ou a gente acaba muitas vezes não entendendo a profundidade que afeta aquilo que aconteceu. Quão profundo foi aquele fato? E aí a gente precisa olhar para as dores da infância, para as dores base. Por que são dores base? Porque estão lá na base, estão lá na raiz. A gente carrega elas para a vida, mas elas estão lá na base, estão lá na nossa infância. A gente nasceu com essas dores, certo? Então, quais são essas dores base? Quais são essas dores que a gente carrega conosco? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e troca ou traição. A gente carrega essas 5 dores na nossa mente e no nosso corpo. E aí quando a gente ressente isso, ou seja, ressente, por que ressente? Porque a gente sente de novo. É 2 vezes, né? Então a gente ressente. Porque a gente já sentiu antes. A gente já se sentiu rejeitado, abandonado, traído, humilhado, manipulado. A gente já se sentiu. Não é a primeira vez. Só que à medida que a gente vai crescendo e aquilo não foi sendo tratado, essa dor ela é mais impactante. Ela é mais profunda. Ela causa feridas ainda maiores. É como, não sei se... eu vou dar aqui um exemplo. Teve uma época... Depois eu fiz fisioterapia, isso melhorou. Mas teve uma época que eu torci o pé. Eu torci o meu pé. E aí o que acontece? De tempos em tempos eu torcia o mesmo pé do mesmo jeito. E foi ficando cada vez mais fácil de torcer o pé e cada vez doendo mais, até que eu tive que botar gesso no pé. Eu tive que botar uma tala no meu pé. Porque eu torci tão feio, mas tão feio que eu tive que pôr uma tala. E aí o fisioterapeuta, eu fiz fisioterapia inclusive, e aí o fisioterapeuta me explicou que o que acontece é que quando você torce o pé, seja bem-vinda, Laura, quando você torce o pé, o que acontece? Aquele músculo fica fraco, fragiliza. E aí sempre que aquilo acontece de novo, cada vez vai ficando mais fácil de ferir e pior a ferida. Então o que acontece? Muitas vezes o ato em si pode ser bobeira. Né? Porque quando eu falo aqui de perdão, obviamente a gente pode falar, por exemplo, de perdoar uma traição, um adultério, por exemplo, que é algo grave. A gente pode falar, por exemplo, de perdoar um roubo. Eu já atendi casos de casais que um roubou o outro, escondeu o dinheiro, certo? E essa dor é muito profunda. Poxa, o outro, né, tipo assim, foi sacana com você com questão de grana. Então, existem muitas coisas sérias, mas às vezes não foi tão sério. E aí é um dos motivos pra gente negar, porque a gente fala, mas foi uma bobeirinha de nada, e foi só uma piadinha, uma piadinha, mas é uma piadinha que faz você sentir todas essas dores de novo. Só que o que acontece? Todos nós temos essas 5 dores, porém alguma dói mais. E no autoconhecimento, quando a gente entende qual dessas dores dói mais, a gente também entende qual é o superpoder que esse trauma ativou em você. Porque quando a gente sofreu um trauma, junto com esse trauma veio também um recurso, um superpoder, um dom, algo que a gente pode expressar e dar para o mundo por conta desse trauma sofrido. E aí quando a gente entende o trauma, a gente também entende o recurso. Se você foi abandonada na infância, se você tem medo de ser abandonada, provavelmente você é uma pessoa extremamente comunicativa. Certo? Uma pessoa que gosta de falar, que gosta de estar em contato com gente, que gosta de contato físico. Certo? Se você foi humilhado na infância, você se sentiu humilhado na infância, você se torna uma pessoa extremamente planejadora. Você gosta de estar 2 passos à frente sempre, para não correr o risco de fazer alguma coisa errada e ser humilhado. Se você se sentiu traído ou trocado na infância, você vai ser competitivo, vai querer estar sempre em primeiro lugar, vai querer estar sempre disputando o topo. Por quê? Porque você não quer ser trocado de novo. Então, essas dores vão existir. E aí, quando o nosso cônjuge faz algo que mexe nessa dor, por mais bobeira que possa parecer, fere a nossa dor original. Então, a gente precisa entender as dores originais e saber como que a gente faz para lidar com cada uma delas, para justamente a gente saber como que a gente vai entender o quanto doeu. Certo? Tá
fazendo sentido, gente? Para quem tá assistindo aí, acompanhando o raciocínio, comenta aqui se tá fazendo sentido isso para vocês. Então vamos lá. O que vai acontecer quando a gente passa por essa situação, passa por esse golpe, e aí a gente então admite o que acontece? Esse é o primeiro passo: admitir que feriu, admitir que aconteceu, admitir que doeu mesmo, entendeu? Admitir, pô, doeu mesmo, foi brabo, foi, pegou, sabe? Pegou lá no fundo, doeu, foi cruel. E aí, qual que é o passo seguinte? Depois que você admite, consegue admitir que doeu, o quanto doeu e o quanto feriu, o segundo passo passa por você buscar apoio, ajuda, certo? No segundo passo, o que você vai fazer é estruturar um pouco melhor as ideias, certo? Então você vai pensar naquilo que você realmente deseja, naquilo que você realmente quer, certo? E você vai colocar um pouco para fora o que você está sentindo. Você vai desabafar isso, mas não com a pessoa que te feriu. Você vai buscar alguém, certo? Não dá, gente, perdoar também não é um ato solitário. Um dos erros é esse também, né? Um dos mitos é esse, né? Eu que fui ferido, eu que tenho que perdoar. Não é verdade, certo? Você pode sim ter sido ferido, mas isso nem de longe quer dizer que é você que tem que perdoar, certo? Não é você que tem que perdoar, não é você sozinho que precisa fazer isso, né? Você pode contar com as outras pessoas. Então você precisa o quê? Buscar ajuda para quê? Para lamentar a tua ofensa. Já que você foi ferido, você precisa botar isso para fora. Rafael, mas eu ouvi por aí de um coach, de sei lá quem, que não adianta reclamar. Não adianta. Reclamar não resolve nada. Não tem que reclamar. E aí o que acontece? Você silencia. Isso aconteceu, você ainda está reclamando disso aí do teu marido. Já tem anos. É pra frente que se anda. Você tá presa nisso até hoje. Mas não. Mas aí é o que eu ensino, não é pra qualquer pessoa, tá? Não é para eu buscar ajuda de qualquer pessoa. Inclusive, eu desrecomendo buscar ajuda de parente. Tá? Amigo, talvez. Parente, não acho legal, não. Mas amigo, sim. Ou alguma liderança. Um líder religioso, um psicólogo, sei lá. Mas o importante é você poder botar isso para fora. Mas não diretamente com a pessoa. Por que não diretamente com a pessoa? Porque se você vai lá e joga esse lixo todo, porque você se passou por um processo de se indignar, de falar, pô, tô brabo, e aí você vai lá pra cima da pessoa, isso vai causar mais feridas desnecessárias. A ideia é que a gente entrar num processo de perdão. Então o ideal é a gente lamentar a nossa ofensa com uma pessoa de confiança, que vai nos ouvir, que não vai revelar nada, que não vai tomar nada disso pra ela e que vai talvez entender que é a nossa dor, é a minha dor, certo? Igual assim, por que eu não recomendo, gente, fazer esse processo de lamentar com parente? Porque eu acho que tem muita coisa envolvida, muito sentimento envolvido. E é justamente o que você falou. Você falou que você tem medo deles pararem de gostar do seu marido. Isso pode acontecer com parentes, inclusive. Ou, por exemplo, em outros casos, se os seus parentes já nem gostam, eles vão gostar menos ainda. Vão falar, sabia que não prestava, tinha certeza que não prestava, entendeu? Aí vai causar totalmente o efeito reverso, ok? Então o segundo passo é lamentar a ofensa, gente, é realmente choramingar, é realmente lamentar. Se lá atrás isso não foi lamentado, agora você precisa lamentar essa dor, você precisa botar ela para fora, certo? E por último, você precisa trabalhar, fazer atos de reparação e decidir dizer eu te perdoo. O que seriam os atos de reparação? Seria justamente você saber o que deve ser feito agora para que aquilo não se repita novamente. O que eu tenho que fazer para isso não se repetir? Quais os passos que eu preciso dar para que isso não se repita? Como é que eu faço para o meu cônjuge entender que eu não autorizo ele a fazer nada disso de novo? Como? Como que eu faço isso? Certo? Então você faz isso refazendo os acordos, colocando limites, certo?
Se, por exemplo, vamos supor nesse exemplo que eu dei, de você saiu lá de casal com os amigos do seu marido, junto com as esposas, e chegou lá e ele começou a zombar da tua cara. E aí você tá chateada, pô, tô aqui, sou uma ótima esposa, e aí começou a zombar da minha cara, fez uma piada que eu não gostei, em tom de brincadeira, mas me chateou. E aí você pode dizer pra ele, olha, me chateou e eu não quero mais que você faça esse tipo de piadinha comigo na frente dos seus amigos. Você está colocando um limite, você está dizendo o que você quer. Você está comunicando de forma assertiva, sabe? Não tem meio termo, não tem melindre, não tem porque eu vou fingir, não tem joguinho, entendeu? É direto, é papo reto mesmo, não quero que isso aqui se repita, acabou. Não quero que isso aqui se repita. Certo? E dizer, é importante dizer essa frase, eu te perdoo. Mas depois de ter passado por esse processo, porque senão você nem sabe o que você está perdoando. Você diz eu te perdoo para manter a relação de pé. Você diz eu te perdoo para manter as coisas funcionando. Você diz eu te perdoo porque você acha que se você disser que perdoa, o tempo vai se dar conta do que está acontecendo. Mas assim, isso acontece porque às vezes a gente leva um tempo para fazer os 2 primeiros passos, que é lamentar a ofensa recebida e reconhecer a ferida que você sofreu. Então você precisa passar primeiro por essas duas etapas. E às vezes isso leva um tempo. Leva um tempo a cair a ficha daquilo que aconteceu. E aí, só depois é que você consegue de fato liberar o perdão, porque só depois é que você de fato entendeu aquilo que aconteceu. Certo? Então, se é muito recente, às vezes vai precisar de um tempo mesmo. Né? Mesmo com o workshop que eu tenho, a ideia do workshop é resolver isso em um dia. Mas pode ser que leve mais tempo, né? Vai depender muito de você assistir as aulas no mesmo dia, de você botar os exercícios em prática no mesmo dia. E se você travar em algum exercício, você começa a escrever e aí de repente vem outras coisas ancestrais, aí você fala, não, preciso parar. Ou então às vezes você precisa ligar para uma pessoa para poder lamentar a tua ofensa, você não consegue encontrar a pessoa. Ou então você precisa às vezes ter a conversa. Eu ensino lá um script certinho de como que você faz para ter essa conversa de forma a não causar nenhum problema. Se você simplesmente vai lá e conversa do jeito de sempre, pode causar problemas. Então eu dou um scriptzinho, né, que funciona super bem. É um script baseado na comunicação não violenta, no qual você consegue expressar de fato o que está acontecendo, ser assertivo e realmente entender o que está havendo e conseguir de fato perdoar, mas sem passar a mão na cabeça, sem fingir que nada aconteceu, certo? E aí, às vezes, vai levar um tempo para você poder, por exemplo, tomar coragem para ter essa conversa, marcar essa conversa, para o teu marido dizer, eu posso no dia tal conversar contigo, certo? Isso vai levar um tempo, mas aí depende única e exclusivamente de você, certo? E aí, Rafael, o que é essa história de workshop? Me explica melhor como é que é isso aí. Esse workshop é um workshop que eu gravei para ajudar casais que estão com dificuldade de perdoar. E aí a proposta dele é você conseguir em um dia se livrar da mágoa que você está guardando há anos. Rafael, por que isso é possível? Isso é possível porque tem exercícios práticos que vão trazer à tona todos esses passos que eu falei aqui. Então, se é claro que, como eu disse, existem limitações. Rafael, é uma mágoa muito recente, aconteceu ontem. Se eu fizer o workshop hoje, vai dar resultado? Talvez, mas talvez você vai ter que repetir daqui a um tempo, porque talvez algumas fichas ainda não caíram. Eu explico isso lá também. Talvez algumas fichas ainda não caíram. Agora, Rafael, não, já tem, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 6 meses que isso aconteceu e eu ainda não dei conta de perdoar, ainda tô com mágoa, mesmo depois de anos e tudo mais. Dá para resolver isso em um dia? Dá para resolver isso em um dia, certo? Porque eu criei um método no qual você consegue se livrar da mágoa em um dia. É um dia mesmo. Dá para assistir tudo em um dia. Dá mais ou menos umas 2 horas de aula, contando com os exercícios mais uns 20 minutos cada um. Então, se você tirar aí uma noite ou uma tarde, você consegue assistir o workshop, fazer todos os exercícios e conseguir, de fato, ter a conversa que você precisa com o seu cônjuge. Como eu disse, vai depender de você. Rafael, eu tô assistindo mais devagar. Comecei a fazer um exercício aqui, vi que estava pesado, não dei conta de dar continuidade. Aí vai depender de você. Mas dá pra fazer em um dia? Dá. Dá pra se livrar da mágoa hoje, se eu quiser. Dá pra se livrar da sua mágoa hoje, se você quiser.
E aí o que acontece? Para que fosse algo realmente para ajudar, porque o meu processo terapêutico eu sei que não é muito barato, e eu sei que não é todo mundo que me acompanha que consegue pagar, mas eu quero realmente ajudar os casais. O meu propósito... Oi Carlinha, amiga, tudo bem? O meu propósito, gente, é de fato ajudar os casais. Eu quero estender a minha mão, o meu conhecimento e dizer, e eu quero que os casais melhorem seus relacionamentos. Eu quero que os casais se perdoem. Eu quero isso. Esse é um sonho, um desejo do meu coração. Quando eu fui escolher, eu poderia atender qualquer coisa. Eu poderia ir para a área corporativa, sacou? Eu poderia atender time de vendas. Eu poderia atender criança. Eu poderia atender adolescente. Eu poderia atender pessoas solteiras. Eu poderia atender pessoas que querem melhorar na carreira. Sei lá, muita coisa. Mas eu escolhi atender casais por um motivo muito simples. O meu casamento foi completamente transformado por tudo isso aqui. Certo? Eu investi tempo e investi alguns milhares de reais para que o meu casamento entrasse nos eixos de volta. Certo? E aí, o que eu estou te dando aqui pode ajudar a começar um processo de colocar o teu casamento de volta nos eixos, e você não vai precisar gastar os milhares de reais que eu gastei. Você não vai precisar fazer os cursos de 120, 130, 160 horas que eu fiz. Você não vai precisar fazer, gente, um mundaréu de coisa. E nem vai precisar gastar o dinheiro que eu gastei, nem o tempo que eu gastei. Por quê? Eu peguei todo o meu conhecimento, condensei e estou te entregando. Em um dia você vai conseguir perdoar o seu cônjuge. Certo? Como que eu faço para participar desse workshop, Rafael? Olha, eu até coloquei lá de um valor de 60 reais. Mas eu ainda tenho ideia de mais pra frente, talvez esse workshop vai custar 97 ou 197, que é o valor de uma sessão de análise corporal comigo hoje, né? Porque é um benefício gigantesco que, para quem não quiser participar de uma análise, é algo que pode ser reassistido, se a pessoa quiser, algo que a pessoa pode assistir, emprestar para o cônjuge também ver, se precisar. Então, né? Ou seja, é um negócio mais complexo aí. Seja bem-vindo, Patrick. Então é um negócio mais complexo ali. Então poderia facilmente cobrar um 97. Mas eu não vou cobrar 197, não vou cobrar 97 e nem 60 reais para você poder fazer esse workshop e aprender a perdoar o seu cônjuge. O valor desse workshop é 10 reais. É isso mesmo, 10 reais. Você consegue entrar lá, clicar no link de compra, 10 reais, comprar e acabou. É isso. Acabou. 10 reais, que é para realmente você tomar essa decisão de hoje dar um passo rumo a um relacionamento melhor, mais feliz e sem mágoa. 10 reais. Não é muito caro, não é um valor absurdo, não é nada que vai acabar com o teu orçamento, certo? Então você pode entrar lá no link, faz um Pix, 10 reais, e você vai ter acesso a esse material do workshop O Poder do Perdão para Casais. E você vai descobrir o poder do perdão, vai descobrir como que você faz para perdoar. E sim, gente, pode pegar uma mágoa velha, agarrada, de anos. Em um dia você vai conseguir se aliviar dessa mágoa. Se você quiser, ou se for possível. Se não for possível, em mais dias. Mas é possível sim, em um dia você se livrar dessa mágoa de anos. Pelo simples fato de que você vai seguir com a minha ajuda esses 3 passos que eu dei. Você vai se indignar pela ofensa recebida, você vai lamentar a ofensa e você vai botar o limite e dizer eu te perdoo pro seu cônjuge. E você consegue fazer isso tudo num dia só. Porque tem exercícios, eu vou provocar você, eu vou mexer com você, nos exercícios você vai descobrir as coisas, você vai encarar as coisas, e aí obviamente, Rafael, eu levei 3 dias, levei uma semana, levei um mês, tudo bem, você tem acesso por 1 ano lá. Você tem 1 ano de acesso a isso. Você pode levar o tempo que for. Porque às vezes certas coisas vão ser difíceis de encarar. Você não vai querer olhar para aquilo. Você vai falar, realmente eu reparei, eu percebi que as mágoas são ainda mais antigas. Existe uma parte do exercício, por exemplo, em que você vai perceber se existem mágoas associadas. Porque às vezes o seu marido zombou de você na frente dos amigos dele. Às vezes você tem mágoa dele e dos amigos. E aí você vai entender essas mágoas associadas, assumir que existem mágoas associadas ali. E como é que você faz tudo isso?
Você vai seguir ali o processinho do workshop. Certo? Ou seja, você vai saber, inclusive, como ter a conversa. Como é que eu chamo meu esposo, minha esposa, para sentar na minha frente e ter uma conversa assertiva? Porque, Rafael, sempre que a gente tenta ter DR aqui é treta feia. O negócio aqui, bicho pega. Eu evito falar, porque se eu falar, voa prato. Tudo bem, às vezes acontece mesmo. Nas melhores famílias acontece. Mas sempre, ou seja, você nunca ter uma conversa, né? E aí eu ensino uma técnica também. Uma técnica bem simples. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar parecendo um robozinho. Você não vai ficar parecendo aqueles casal de filme americano que fica fazendo conversinha esquisita, né? Não sei se vocês assistiram You, né? Tem um casal lá que é meio coach de casal na série You, na terceira temporada. Não vou ficar dando spoiler aqui, mas eles têm isso, sabe? É meio engraçado assim. Eles fazem meio que piada disso, né? Desse povo meio coach que, né, que não sei o que, mas não, aqui não é meio coach. Seja bem-vindo, Augusto. Aqui não é meio coach não, gente, aqui é papo reto mesmo. Como eu disse, em um dia dá pra perdoar o cônjuge? Em um dia? Dá. Rafael, mas pra mim tá difícil, eu comecei a fazer o exercício, eu travei, eu agarrei, era mais doloroso do que eu pensava. Vou levar mais dias? Vai levar mais dias. Mas se você fizer tudo que eu coloquei lá, eu tenho certeza absoluta que você consegue se livrar da mágoa que você tá guardando. E aí, gente, de novo, não é 197, não é 97, não é 60 conto. R$10. E eu estou fazendo isso como um preço promocional de lançamento para você tomar essa decisão hoje, clicar no link e comprar. Não tem desculpa, cara. R$10. R$10 não é um lanche. R$10 você faz o que com R$10 hoje? Fui hoje no mercado comprar uma latinha de atum para minha esposa. R$11 uma lata de atum para ela jantar. Gente, R$11 é uma lata de atum. R$10 não compra uma lata de atum. R$10 não compra meio quilo de carne, gente. Então assim, tá barato real. Dependendo da cidade que você mora, né? Em Juiz de Fora ainda dá pra ir e voltar com R$10. Mas dependendo da cidade que você mora, R$10 você nem vai e volta de ônibus. Certo? R$10 você não põe nem 2 litros de gasolina no carro. Então assim, gente, é um valor irrisório. É um valor irrisório e é um investimento na tua relação. É uma decisão que só você hoje pode tomar. Então eu já arrumei o preço, o melhor preço que eu pude. Já coloquei todas as opções que você poderia ter. E agora você só tem uma decisão. Eu vou encerrar essa live e você vai clicar no linkzinho lá na bio. Sem choro, sem vela. 10 conto, gente. 10 conto para se livrar de um peso dentro do teu relacionamento. Certo? E é um valor que em breve eu tenho uma meta de pessoas que vão pagar R$10. Então é limitada essa vaga de R$10. Quando eu atingir o tanto de alunos que eu quero a R$10, esse valor vai subir. Certo? Provavelmente vai custar 97 ou 197. Talvez suba para 97 e depois para 197. Mas hoje você pode adquirir isso por R$10. E mais, você tem acesso por um ano. E melhorias que virão, você também vai ter acesso. Então se eu fizer lives, por exemplo, com os alunos inscritos para poder tirar dúvidas, para poder ajudar se está travado num exercício ou outro, você vai ter acesso, certo? Você vai aulas novas que eu gravar, melhorias dentro do curso, você também vai ter acesso durante um ano. Tudo que vier ali dentro você vai ter acesso. E hoje você pode ter acesso a tudo isso por um ano, por apenas 10 contos, gente. Chega lá, faz um piquezinho e acabou, certo? Então é essa a minha mensagem para hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Quem entrou agora no finalzinho, eu vou deixar ela gravada. Volta lá no começo e assiste do começo de novo. Tá bom? Então é isso. Cliquem no link na bio. Eu vou encerrar aqui. Tem um linkzinho lá na bio. É só clicar e acessar o workshop. R$10, gente. Desculpa, assim. Eu não tenho outro argumento para usar a não ser que o relacionamento vai ser outro por R$10. É tipo isso. Tá bom? Bem menos do que gastar com um jantar romântico, bem menos do que gastar com qualquer outra coisa. R$10 para ter um relacionamento totalmente novo, para deixar essa mágoa sair daí, certo? Rafael, só tirar a mágoa vai resolver todos os problemas. Não vai resolver todos os problemas, mas vamos ser bem sinceros que livrar da mágoa já vai resolver boa parte deles, ok?
Combinado então? Grande abraço, obrigado você que ficou aqui até o final, que participou dessa live. E eu vejo vocês numa próxima. Obrigadão pela presença de vocês. Boa noite.